É muito bom ter você aqui nessa manhã, é muito bom estar aqui com você nessa manhã. Mais uma vez um prazer imenso estar aqui com os irmãos para compartilhar da Palavra de Deus. E para os nossos amigos que vão lá para Marcolândia, eu vou um pouquinho na frente, vai ser incrível. Marcolândia, meus irmãos, só para dar assim, um pequeno motivo de oração para você. Marcolândia, ali no Piauí, naquela região que a gente trabalha, é um lugar muito conhecido pela prostituição infantil. Porque, como é uma região de muito tráfico de caminhoneiros, é comum, infelizmente, e diabolicamente comum, que meninas novas, 13, 14 anos, se vendam como prostitutas nas rodovias de Marcolândia. E nós cremos que o Senhor Jesus vai fazer grandes coisas em Marcolândia, nesse impacto. Então esteja orando para que a gente veja poder de Deus em Marcolândia. Amém? Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês da Palavra de Deus e a melhor notícia do mundo, a boa notícia, a grande notícia, para mim e para você, para nós e nossos filhos, e para todo aquele que crê, é que Jesus é o Evangelho. Jesus é a melhor coisa do Evangelho. Jesus é melhor que o céu. Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para o céu. Jesus é melhor que a salvação. Eu poderia ter toda a minha culpa levada embora, mas se eu não pertencesse a Jesus, ele não pertencesse a mim agora, não valeria a pena. Jesus é melhor até do que o povo, a comunhão. É maravilhoso estar aqui com você, mas se Jesus não estivesse entre nós, nós seríamos só mais uma comunidade. Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia de Deus. Jesus é a melhor notícia de Deus para o mundo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando a gente perde isso de vista, quando a gente se esquece que Jesus é a grande notícia de Deus, a gente acaba vivendo um cristianismo frágil, sem poder para transformar vidas, sem poder para curar, sem poder para salvar. Nós somos hoje muito mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, num país de mais ou menos 250 milhões de pessoas, e a gente ainda não viu uma grande transformação acontecendo no nosso país. Eu sei que você vai concordar comigo, porque eu espero que você não faça isso, mas se você ligar a sua TV e assistir o Datena, você vai ver que o nosso país está um pouco longe de ser um exemplo de país cristão, não é verdade? A gente tem mais de 50 milhões de evangélicos no país, mas a gente ainda não conseguiu impactar de forma abundante a nossa nação. E eu acredito que é porque nós temos, por muitas vezes, como igreja, uma visão muito baixa de quem Jesus é. Quando nós não sabemos quem é Jesus, nós não sabemos quem nós somos como povo de Deus, e não sabemos o que Deus pode fazer através de nós. Jesus disse: sem mim, vocês nada podem fazer. Mas isso quer dizer também que com Jesus tudo é possível. Não há impossíveis para Deus quando nós estamos agarrados, unidos com Jesus de Nazaré. Você crê nisso? E é por isso, meu irmão, que eu quero de todo o meu coração que 2025 seja um ano de salvação. É por isso que eu quero de todo o meu coração que cada um de nós, não só aqueles que estão no ministério, não só aqueles que estão há mais tempo na fé, não só você que é ministro de home church, não só você que trabalha na igreja, não só você que é voluntário, mas até mesmo as crianças, os mais idosos, os novos convertidos, possam olhar nos olhos das pessoas e dizerem: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu creio nisso mais do que eu creio que minha pele está grudada aos meus ossos. E por causa disso, desculpa aqui, né? Eu já estou efusivo, mas é que eu estou muito feliz de falar desse tema com você. Por causa disso, eu gostaria de falar com você, durante as minhas mensagens aqui, sobre a identidade de Jesus. Começando hoje com a primeira identidade de Cristo, anunciada no livro de João, através da boca de João Batista. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Gostaria que você orasse comigo nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós
nós não temos, Senhor, nada para oferecer, Senhor. Senão, Senhor, os nossos pecados. Senão, Senhor, as nossas falhas, Senhor, nós somos insuficientes, Senhor, mas o Senhor é totalmente suficiente. O Senhor é totalmente eficaz. Basta, Senhor, uma palavra da Tua boca, Senhor, para tudo em nós ser transformado. Basta, Senhor Deus, um dos Teus olhares, Senhor, para o nosso coração ser capturado, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, Senhor, o Senhor está aqui. E nós queremos ver, Senhor Deus, a manifestação do Teu poder em nosso meio. Fala conosco nessa manhã, que o homem, Senhor, não atrapalhe aquilo que o Senhor tem a dizer à sua igreja. Espírito Santo, que o Senhor fale a nós. E porque o Senhor está falando conosco, nós possamos dizer, o meu coração queima quando eu ouço a exposição da Escritura. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com você o Evangelho de João. Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 19 em diante, mas a ênfase para nós é o versículo 29 ao 31. Mas vamos ler aqui o texto completo. João, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus tinham sido enviados. E eles interrogaram a João, perguntando, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, eu gostaria que você lesse essa parte comigo, com toda a sua força. Viu João e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Um pouco mais adiante, irmãos, no versículo 35, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando. Ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isto, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Amém? Meus irmãos, aqui, no texto do Evangelho de João, João Batista, ele está ali no deserto da Judéia, próximo ao Rio Jordão, e ele está anunciando arrependimento. Ele está preparando o caminho para arrependimento, e multidões vinham de todo Israel para se encontrarem com João no deserto. Aquele homem vestido de pelos de carneiro, aquele homem que comia gafanhotos e mel silvestre, aquele homem separado, ele pregava arrependimento de pecados e batizava com água as pessoas, aquelas multidões que vinham até ele. Então, os fariseus de Jerusalém enviaram emissários até João para saber quem é esse homem
que não é fariseu, que não é nenhum entre nós, não é do Sinédrio. Quem é esse que está atraindo multidões com uma mensagem tão peculiar, batizando até mesmo judeus? Porque, eu não sei se você sabe, mas naquela época, o batismo era um sinal para prosélitos, ou seja, se você era grego e você se convertesse à fé, você então era batizado, mas se você era judeu, você não se batizava na água. Mas João estava batizando todo mundo, dizendo: se preparem, se arrependam, porque é chegado o tempo em que o Messias virá. João anunciava com seu batismo um sinal de arrependimento. E o papel de João é o último dos profetas do Antigo Testamento. João é o último profeta da Antiga Aliança. E o seu papel, como todo o Antigo Testamento, é apontar para Cristo. Ele é o ápice, o final de toda a Escritura até então, da lei dos profetas, que apontava a chegada do Messias, do Salvador. Por isso ele batizava com água. Porque ele dizia: eu não sou o Cristo. E eles perguntam: então você é Elias? Porque eles acreditavam que Elias iria voltar ressurreto, né? Na verdade, Elias não morreu, ia voltar do céu para poder anunciar a chegada do Messias. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta que Moisés anunciou em Deuteronômio, que virá um profeta depois de mim, a ele ouvir. Mas eu estou preparando o caminho para a chegada do Messias. Então, ao anunciar a chegada do Cristo, finalmente vem em sua direção o carpinteiro de Nazaré. Quando João olha para o Senhor Jesus vindo até ele, ele não diz: eis o Rei dos Reis, embora Jesus seja rei, ele é o Rei dos Reis. Ele não diz: chegou o Messias de Israel, embora Jesus seja o Messias de Israel. Ele não diz: chegou o mestre dos mestres, o grande profeta, embora Jesus seja o mestre e seja o profeta. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o primeiro título que João Batista dá a Jesus. A primeira vez que alguém se refere a Cristo, no Evangelho de João, essas são as palavras: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é muito importante, irmãos, para nós, porque isso está no centro daquilo que Jesus é para nós. Está no centro da nossa fé, Jesus ser o Cordeiro de Deus. E isso está anunciado em toda a Escritura. Toda a palavra aponta para a chegada do Cordeiro de Deus. Em Gênesis capítulo 3, você vai se lembrar que quando nossos pais pecaram, quando Adão e Eva pecam, e Adão e Eva confiaram no pecado, abandonaram a Deus, se você sabe bem, o pecado, o diabo, é um grande estelionatário. Ele promete para você o que ele não pode dar. E o diabo prometeu para Eva: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E o que ele não disse a ela, que ela conheceria o mal, não como Deus conhece, porque Deus é soberano e conhece todas as coisas, mas conheceria o mal por praticar o mal. O diabo engana a Eva, como engana cada um de nós. O diabo te promete uma noite de prazer e te dá uma vida de angústia. O diabo te promete um momento de alegria e gemidos no escuro, sozinho. O diabo te promete mundos e fundos e te entrega uma vida de vazio, uma vida sem aquilo que você mais precisa, que é a presença de Deus. E assim foi com Adão e Eva. E quando eles pecaram, e eles reconheceram a sua nudez, eles começaram a ver malícia, começaram a ter vergonha de Deus, o que acontece? Eles pegam folhas de palmeiras e eles fazem uma roupa para se cobrir, porque eles estavam com vergonha de Deus, eles estavam com vergonha do Criador, eles estavam fugindo de Deus. Mas você vai lembrar que o texto diz que Deus, então, ele cobre o homem e a mulher com a pele de um animal. A primeira morte aqui do texto bíblico. Deus mata um animal para cobrir a vergonha do pecado do homem e da mulher e os veste. Porque a tentativa humana de cobrir o seu próprio pecado, a nossa tentativa de vencer o nosso próprio vazio diante de Deus, é falho. Nada do que a gente faça pode cobrir a vergonha do pecado na nossa vida. Não tem nada que eu e você possamos fazer que nos perdoe diante de Deus. Então o próprio Deus cobre a vergonha de Adão e Eva com as peles de um animal. E você anda um pouco mais no texto bíblico, na famosa história de Gênesis capítulo 22, é a história de Abraão e Isaque. Deus dá um filho para Abraão, o idoso Abraão,
E quando Deus dá um filho para Abraão, o filho da promessa, ele diz para Abraão, certo dia, pega o teu filho, teu único filho, o filho que você ama, e sacrifica ele no Monte Moriá. E o texto diz que Abraão pega o menino, ele pega a lenha, pega tudo que é necessário para o sacrifício, menos um cordeiro, e ele vai então em viagem até o Monte Moriá. Chegando lá, ele olha ali para os servos dele e fala para cada um deles, fiquem aqui, porque eu e o menino, nós iremos subir e nós iremos voltar. Abraão está mentindo? Porque Deus pediu para sacrificar o menino, né? Abraão está mentindo, dizendo, nós iremos voltar para vocês? Não. O texto de Hebreus, mais à frente, vai dizer que Abraão cria tanto na promessa de Deus, que se fosse preciso ressuscitar Isaac, Deus ressuscitaria, sabendo que ele é o filho da promessa. Abraão então sobe o monte com o menino, o Monte Moriá. E lá em cima, quando ele vai descer o cutelo, Deus provê um cordeiro. O menino Isaac tinha perguntado para ele, né? Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? O que Abraão responde? Deus proverá. Jeová Jirê. Deus proverá um substituto no seu lugar. Deus proverá um cordeiro para morrer no seu lugar. E Deus proveu um cordeiro. Esse monte, o Monte Moriá, alguns estudiosos dizem que provavelmente ele pega a parte do monte onde fica o Gólgota, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Ali, muito provavelmente, no monte onde Isaac foi poupado pelo sacrifício de um cordeiro, o nosso cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar. Mas a gente anda um pouco mais na história bíblica e chegamos em Êxodo, capítulo 12, quando o Senhor vai tirar o seu povo do Egito. Vai tirar o seu povo da escravidão do Egito. E um parênteses aqui, ontem, meu filho Benjamin tem 7 meses, mas ontem eu coloquei ele para assistir a melhor adaptação do Êxodo que existe, que é o Príncipe do Egito. Estamos em 2024 e ainda não fizeram uma adaptação melhor. Então, quando chega ali finalmente a saída do povo do Egito, o que Deus fala para as famílias de Israel? Vocês vão separar um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. E esse cordeiro vocês vão sacrificar. E o sangue dele vai ser colocado sobre o batente das portas, e quando eu passar com a minha ira sobre o Egito, as casas que estiverem sob o sangue do cordeiro serão poupadas. Não é porque os israelitas, os primogênitos de Israel, eram melhores que os egípcios. Não é porque eles eram mais santos. Não é porque eles eram mais puros, mas é porque eles estavam sob o sangue de um cordeiro imolado. Aquele cordeiro pascal é o substituto do sacrifício dos primogênitos de Israel, e o primogênito representa a família como um todo. Por isso, todo Israel é salva no Egito, por causa do sangue de um cordeiro imolado. Então, o texto continua, na medida que nós vamos olhando para o desenrolar do enredo bíblico, nós chegamos em Levítico. E eu sei que Levítico é um livro difícil, mas, irmãos, é um livro maravilhoso. É um livro excepcional. Eu amo o livro de Levíticos. Se eu tivesse um adesivo para colar no meu carro, eu colocaria, eu amo Levíticos. Porque Levítico é sobre um Deus totalmente santo, completamente puro, completamente justo, habitando no meio de um povo impuro. Como que um Deus santo, totalmente santo, habita no meio de gente pecadora? A questão é que Deus é pureza. A questão é que Deus é santidade. É impossível para Deus que haja mistura no seu caráter. Deus é santo, totalmente santo. Como um Deus santo habita no meio de gente pecadora que nem a gente? O livro de Levítico, então, é Deus dando a lei ao povo, para que o povo passe por diversos e vários rituais de santificação, para poder ter a presença de Deus em seu meio sem ser fulminado. E ali então Deus começa a dar vários símbolos a Israel, símbolos que apontam para algo. E alguns desses símbolos são muito importantes. O primeiro deles, Deus institui o sacrifício pelo pecado, a oferta de holocausto. Como isso acontecia? O ofertante trazia um animal puro, sem defeito, diante do sacerdote. Aquele homem, então, que se apresentava diante de Deus, ele impunha as suas mãos sobre a cabeça daquele cordeiro. E ali ele confessava os seus pecados. E o sinal era como se aquele homem estivesse colocando os seus pecados naquele cordeiro. E então o sacerdote pegava o cordeiro,
e ele sacrificava esse cordeiro. E o sangue daquele cordeiro, a morte daquele cordeiro representava a paga pelo pecado. Por quê? Porque, irmãos, como a lei da termodinâmica é inviolável, se você soltar essa garrafa aqui, ela vai cair no chão pela lei da gravidade. A outra lei na existência é criada por Deus. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essa é uma realidade inescapável. Da mesma forma que os astros se movem em posições circulares pelo universo, de forma ordenada, não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por quê? Por quê? Porque Deus é vida. Deus é o Deus vivo, e não há nada mais contrário ao caráter de Deus do que a morte. É por isso que o pecado, ele gera morte. É por isso que Deus disse a Adão e a Eva, a partir do momento em que você pecar, você também morrerá. E a morte do homem é uma morte tripla, né? Ele morre espiritualmente, ele não tem mais relação com Deus, ele está cego para com Deus. Ele morre também fisicamente, ele envelhece, ele está degradado, ele adoece, ele tem doenças. E ele morre eternamente, sendo separado de Deus para a eternidade. Foi isso que o pecado fez conosco. É isso que o meu pecado faz com a minha vida e com a sua vida. Mas o pecado também nos separa uns dos outros. É por isso também que no livro de Levítico, o maior símbolo de impureza é a morte. Tocar no animal impuro é se tornar impuro também. Carregar um cadáver é se tornar impuro. Afinal de contas, a morte é contrária ao caráter de Deus. Portanto, ali é estabelecido o ritual de sacrifício. Para que alguém fosse aceito diante de Deus, essa pessoa imputava os seus pecados sobre o animal. E o animal era sacrificado. Isso acontecia todas as vezes que alguém ia se apresentar diante de Deus. Em Números diz que 2 cordeiros, um pela manhã e um pela tarde, eram sacrificados todos os dias entre o povo de Deus. Todo dia, 2 cordeiros eram sacrificados em favor do povo de Deus. E também, além disso, no livro de Levítico, nós temos o dia da expiação, aonde uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era a pessoa mais santa do arraial, porque a lógica de Levíticos é que quem está mais perto da presença de Deus é mais santo. O sumo sacerdote é aquele que entra na presença de Deus uma vez por ano. A pessoa mais santa, o melhor entre nós, o mais justo, tinha que sacrificar um cordeiro pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo, para poder entrar na presença de Deus. Pois Deus é santo e nele não há mácula nem pecado. É necessário um sacrifício que faça substituição pelo meu e pelo seu pecado. No entanto, nenhum desses sinais do Antigo Testamento, os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas, nenhum deles tinha valor em si próprio. E isso é notado no próprio Antigo Testamento. Você lembra que quando Davi peca, ele adultera com Betseba e ele manda matar o marido dela, né? Era um cara muito tranquilo. E quando isso acontece, ele se arrepende verdadeiramente, ele cai em si, ele genuinamente vai ao Senhor, ele escreve um salmo de confissão, um belíssimo salmo. O Salmo 51, lembra dele? No Salmo 51, Davi, ele diz o seguinte: não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que te agradam, Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Já naquela época as pessoas sabiam que o sacrifício por si não fazia muita coisa. Não é um ato mágico. Você sacrifica um cordeiro, ele paga os seus pecados. Era um ato de fé, de confiança no caráter de Deus, de que Deus, através daquele sacrifício, da obediência àquele sacrifício, o Senhor poderia, pela sua misericórdia, encobrir os pecados. Era um ato de fé, sempre foi um ato de fé. Sempre foi um ato de confiança. Deus não deu a lei para que o povo se tornasse puro através dela, mas pela fé as pessoas obedeciam a lei, crendo na misericórdia de Deus. Havia também um costume em Israel, instituído por Deus, que era do bode emissário. Ali também, 2 animais eram colocados diante do sacerdote. Um deles se impunha a mão sobre a cabeça dele, e os pecados do povo de Israel eram ali imputados sobre aquele bode, aquele animal.
o outro animal era morto. Já esse que recebeu os pecados era jogado no deserto, para ir em direção ao deserto. O que isso significa? Os nossos pecados precisam ser levados para longe. Precisam ser carregados de nós. Precisam ir para longe de nós para que a gente seja aceito por Deus. É interessante que a necessidade de expiação, que significa perdão de pecado, significa o pagar do preço do pecado, está escrito no nosso coração, na nossa alma, no íntimo do nosso ser. Tem um livro maravilhoso, que eu recomendo muito para você, chamado O Fator Melquisedeque. É um livro ótimo. É o livro de um missionário chamado Don Richardson, que era um missionário entre povos não alcançados. Ele foi missionário entre tribos de caçadores de cabeças na Nova Zelândia, canibais. Né? Se alguém sente um chamado aqui para as tribos, caçadores de cabeças, canibais, né, da Nova Guiné, levante a sua mão, nós poderemos te enviar. E Don Richardson foi um missionário entre essas tribos, e ele escreve um livro para relatar como existem aspectos que sinalizam o sinal da vida de Cristo, mesmo em culturas diferentes, fora de Israel. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E Deus preparou o Evangelho para o mundo, como preparou o mundo para o Evangelho. É muito interessante o livro, recomendo que você leia, mas a certa altura, ele conta sobre os Dyaks de Bornéu. É uma tribo de caçadores de cabeça, canibais, que tem um rito muito interessante. Eles, uma vez por ano, o sacerdote da tribo, ele pega 2 galinhas e eles constroem 2 barcos, 2 canoas. Ali eles colocam em cada um dos barcos um luzeiro, uma tocha, uma chama acesa. E eles pegam uma daquelas galinhas e eles sacrificam ela e aspergem o sangue no leito do rio. A outra galinha, eles colocam no barco e as pessoas da tribo vão lá e colocam um objeto dentro do barco. Então, aquela canoa é lançada ao rio. Aqueles objetos dentro do barco, eles vão dizer, representam o nosso pecado, representam nossas faltas, representam nossas falhas. E eles colocam aquele objeto dentro do barco e lançam para o rio. E eles ficam todo mundo assistindo ali, no leito do rio. Se aquele barquinho bater em uma rocha e ficar preso, naufragado, eles choram e se entristecem, porque eles sabem que eles vão ter um ano terrível. Mas se aquele barco vai embora, eles começam a gritar de alegria, porque os pecados foram levados para longe, mas só durante aquele ano. Ano que vem é necessário fazer de novo o mesmo ritual. O que está certo? O ritual de Levítico do bode emissário ou o ritual dos Dyaks com as galinhas emissárias? Qual sinal perdoa pecados? Nenhum. Mas eles apontam para algo. Eles apontam para algo maior. Eles apontam para a necessidade que eu e você temos de perdão. A necessidade que eu e você temos de reconciliação com Deus. Porque, meus irmãos, o nosso maior problema não é dinheiro. Porque senão, todo mundo que ficasse rico, automaticamente ficaria feliz. Eu sei que e é verdade, se você não é feliz com dinheiro, transfira para mim e seja feliz, né? É assim que dizem. Mas a gente conhece vários milionários, bilionários, extremamente tristes, depressivos, angustiados, que não conseguem nem se relacionar com a própria família. O nosso maior problema não é saúde. Nós podemos ter uma saúde de ferro. Nós podemos ser o ser humano fitness. A gente pode estar no shape, trincado. A gente pode fazer patrocínio da Growth. Que um dia nós envelheceremos, nossos dentes vão cair, você vai ficar cheio de pelanca, você vai precisar de ajuda de alguém para se trocar. Você vai precisar que alguém tenha misericórdia de você e te ajude. Porque todos nós estamos sujeitos à degradação do pecado. Nem mesmo pessoas, meus irmãos, é a nossa maior necessidade. Porque quantos de nós já estivemos cercados de gente extremamente sozinhos? Quantas vezes? Nós precisamos de reconciliação com Deus. Nós precisamos de um substituto. Nós precisamos de alguém que nos justifique. Nós precisamos de perdão e os nossos sacrifícios são suficientes. O que eu posso fazer diante de Deus não pode pagar os meus pecados. Eu poderia ir de joelho daqui a Salvador. Eu poderia oferecer a minha vida dando tudo aos pobres. Eu poderia me tornar um mártir.
que eu não pagaria os meus pecados diante de Deus, porque eu sou escravo do pecado, porque o pecado me traiu e me dominou, porque o pecado me prometeu delícias e me entregou escravidão, morte. Eu não tenho poder para me livrar do pecado. Essa é a nossa realidade. Nós precisamos de um substituto. Nós precisamos de um Salvador. E mediante essa realidade, é que o profeta Isaías, depois de criticar duramente o sacrifício de Israel, no capítulo 2, ele fala, Deus falando, eu tenho nojo das festas de vocês, que vocês sacrificam animais. E a mão de vocês está cheia de sangue, mas não há contrição de coração. Vocês falam com a boca, mas o coração está longe de mim. Deus está falando, não são sacrifícios que perdoam pecados? Lá em Isaías, um pouco mais à frente no livro, em Isaías 53, o Senhor então anuncia um substituto para Israel. Um Cordeiro de Deus, um Salvador. Ele escreve, Isaías 53 diz o seguinte, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas feridas nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu a sua boca. Isso aqui foi profetizado 700 anos antes do nascimento de Jesus. O que a Bíblia está nos dizendo? Em Gênesis capítulo 22, um cordeiro é suficiente para a salvação de um único homem, de Isaac. Em Êxodo capítulo 12, um cordeiro é suficiente para salvar uma família na Páscoa. Em Isaías 53, um cordeiro é suficiente para salvar a nação de Israel. Em João 1, 29, João Batista olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é suficiente para tirar o pecado de todos nós. Mas o que significa então Jesus ser o Cordeiro de Deus? Jesus ser então esse substituto, esse que foi profetizado, esse que foi anunciado, esse sinal mais eficaz, mais eficiente do que todos os sacrifícios do Antigo Testamento, mais santo do que qualquer sumo sacerdote. Primeira coisa que nós vemos aqui, na nossa passagem, em João capítulo 1, é que Jesus é o Cordeiro de Deus, não dos homens. É Deus quem proporciona o sacrifício no meio do seu lugar. O Evangelho, meus irmãos, não é sobre eu oferecer algo a Deus para ser aceito por Ele, é sobre Deus oferecer algo em meu favor. Nós não podíamos fazer nada. Nós não tínhamos poder. Então Deus fez algo a respeito. Deus entrega o Cordeiro. É a única religião do mundo, meus irmãos, em que quem entrega o sacrifício não é o homem, é o próprio Deus. Quem entrega o sacrifício é Deus, no meu e no seu lugar. Você não precisa fazer nada. Absolutamente nada. Se não confiar do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você lembra que os homens da antiga aliança colocavam as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro, crendo que iria carregar para fora os seus pecados? O que Deus nos chama para fazer pelo Cordeiro de Deus? Coloque as suas mãos sobre a cabeça de Jesus e diga, eu confio no Senhor, que o Senhor levou sobre o madeiro todos os meus pecados. Eu não tenho nada mais para pagar diante de Deus. Ele é suficiente. Ele é o Cordeiro do próprio Deus, por isso Ele é perfeito. Jesus não tem pecado algum. Jesus é o Cordeiro sem mancha. Jesus é o Cordeiro perfeito, porque Ele vem do próprio Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Por isso Ele é o sacrifício perfeito. O perfeito Filho de Deus que se fez homem é este Cordeiro que nos substitui na morte. Em sua primeira vinda, Cristo não vem como um rei político, embora um dia Ele irá governar as nações. Cristo não vem como um grande governador, derrubar os romanos. Cristo vem como um cordeiro para ser morto. Cristo vem dar a vida no meio e no seu lugar.
Ele é o Cordeiro de Deus. Deus ofereceu um sacrifício para tirar o pecado do mundo. E essa é a segunda coisa importante para a gente entender sobre isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra aqui é muito importante, porque o texto não está dizendo, Jesus é o Cordeiro de Deus que encobre o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que desculpa o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que muda a noção de pecado do mundo. Não, Jesus remove o pecado da gente. Ele arranca e ele destrói o pecado. Ele não é mais um cordeiro sacrificado anualmente. Ele leva o pecado embora. O texto diz, ele carrega o pecado. Jesus põe o meio do seu pecado no seu próprio corpo. E ele leva o pecado embora. Isso é perdão. O seu pecado, que se você está em Cristo, já não existe mais diante do Senhor. Não existe mais. Ele lançou no mar do esquecimento. Ele te perdoou. Isso significa justificação. E esse é o baluarte central da nossa fé. Porque Deus fez a maior transação do mundo. Ele pegou o seu e o meu pecado, a minha e a sua corrupção, a minha e a sua mazela, e Ele pegou tudo isso, Ele sendo justo, santo, Ele pegou a sua ira santa e justa sobre o pecado, e Ele colocou sobre o seu próprio Filho, na cruz do Calvário, esmagando Jesus na cruz do Calvário. Mas Ele pega a justiça de Cristo, Ele pega a santidade de Cristo, Ele pega o mérito de Cristo, e Ele coloca na nossa conta. Isso chama imputação. Nossos pecados estão sobre Jesus e a justiça de Jesus está sobre nós. É por isso que eu e você em Cristo somos justos e santos diante de Deus. Nós não fizemos nada. Eu e você não fizemos nada para merecer isso. Mas pela riqueza da sua misericórdia, o Cordeiro de Deus leva para longe o nosso pecado. E não apenas o pecado daquela época, e não apenas os pecados que passaram, todos os pecados. Não apenas os mais leves, mas também os da cor de sangue e os terríveis. Não apenas o pecado de Israel, mas também de todos nós. Não apenas o pecado daquele tempo, mas também os de hoje. Não apenas os pecados dos outros, mas também o meu foi alcançado por esse carregar embora. Jesus é o bode emissário. Jesus é aquele que leva o pecado embora. O pecado se foi em Cristo Jesus. E Ele não é suficiente apenas para perdoar os meus e os seus pecados, mas para tirar o pecado do mundo. Ou seja, por causa do Cordeiro de Deus, o pecado tem dias contados. Em breve, meus irmãos, nós não mais ligaremos a TV para ver o Datena e ver a desgraça diante dos nossos olhos. Em breve, meus irmãos, não haverá mais órfão ou viúva, nem fome no sertão, nem prostituição, nem abandono, nem desprezo, nem ódio, nem rancor, porque todas essas coisas passaram em Jesus, o Cordeiro de Deus que leva embora o pecado do mundo. Esse é o poder de Jesus, Ele é eficaz, Ele é suficiente. Não há nada a acrescentar. Por isso Ele morreu uma única vez, porque Ele é perfeito. E o seu sacrifício é perfeito para perdoar de uma vez por todas o meio do seu pecado. Para levar a nossa culpa. Talvez você carregue culpa diante dos seus ombros. Talvez você seja feliz na frente dos outros, mas quando você está sozinho, você se lembra das coisas que você fez. Você tem vergonha. Talvez a culpa te amedronta. Jesus leva embora a nossa culpa. Ele pega a nossa tristeza e transforma em riso. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, mas não só o pecado de Israel, mas o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus atinge pessoas do mundo inteiro, sem distinção, não sem exceção. O que isso significa? Jesus é o sacrifício perfeito e suficiente para redimir milhões de planetas Terra se fosse preciso. Mas é preciso crer nele, pôr as mãos sobre a cabeça do Cordeiro de Deus e confiar nele pela fé. Do começo ao fim, o justo será justificado pela fé. Nós precisamos crer em Jesus. Por isso que é necessário que eu e você entreguemos a nossa vida a Cristo. E com confiança
a gente se entregue a Ele e confie na sua palavra e nasce do Espírito. Lembra, voltando aqui para João, João batizava com água, um sinal exterior. Não é o mesmo batismo que a gente faz. O batismo de João é exterior. É apenas um sinal, como todos os sinais do Antigo Testamento, que apontam para Jesus. Porque Jesus batiza com o Espírito Santo. E aqui em João capítulo 1, batismo com o Espírito Santo significa conversão, salvação, nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. É por isso que cada um de nós precisa confessar Jesus para receber o Espírito Santo e se tornar justo diante de Deus. Ele é o nosso substituto perfeito para todas as nações. E é por isso que em Apocalipse capítulo 5 é dito que pessoas de toda tribo, povo, língua e nação estão diante do Cordeiro de Deus, dizendo: digno é o Cordeiro de receber honra, glória, riqueza, domínio, pois foste morto e compraste com teu sangue pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Este é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a boa notícia para mim e para você. Esse é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. E o nosso papel em tudo isso, meus irmãos? Uma vez que nós fomos justificados diante de Deus, uma vez que Ele imputou a sua justiça em nós, e nós fomos perdoados, e nós somos santos e justos diante de Deus, e até quando agora, não quer dizer que a gente não peca mais, mas quando a gente peca, nós confessamos, e Ele ainda é suficiente para perdoar os nossos pecados de hoje e de amanhã. E agora? E agora o que a gente faz diante de tudo isso? Nós fazemos como João. João tinha discípulos, João Batista, e os discípulos estão com ele. Ali é, muito provavelmente, João, o apóstolo, e também André. E quando Jesus passa, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. O que acontece? João perde os discípulos dele. Os discípulos vão seguir Jesus. Esse é o meu e o seu papel. O meu e o seu papel é olhar para as pessoas e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente aponta o caminho. A gente mostra para as pessoas: eis o Cordeiro de Deus, há perdão para todos os pecados em Jesus de Nazaré. Basta você colocar as suas mãos sobre a cabeça do Cordeiro de Deus e não tirar. Basta você confiar nele pela fé. Basta você entregar o seu coração a Ele e confessá-lo como seu Senhor e Salvador, em contrito coração, arrependimento genuíno, verdadeiro, produzido pelo Espírito, e você será salvo. Essa é a promessa para mim, para você, para nós e para os nossos filhos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você curvasse a cabeça. Vamos orar ao Senhor. A afirmação de João está no presente. Ele tira o pecado do mundo. Ele é atuante, Ele está aqui, Ele continua perdoando pecados. Ele continua chamando os seus. Meus irmãos, o que faremos de 2025 se não dizer às pessoas no carnaval: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se não dizerem Marcolândia, Marcolândia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não dizer no Rio de Janeiro, no Piauí, em Alagoas e nos confins da terra, em Burkina Faso, no norte da África, em todos os países muçulmanos, em todos os lugares: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero orar por você, meu irmão, para você que já conhece a Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo para testemunhar com poder o Evangelho. Que você possa olhar para as pessoas, aonde você estiver, e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqui está, Ele me encontrou e Ele está disposto, disponível a você também. Mas eu quero orar por você também, que entrou aqui nessa noite, carregando ainda o peso maldito do pecado. Nessa manhã, eu quero orar por você que está aqui nesse dia, e ainda carrega no íntimo do seu ser a morte, a destruição, a escravidão do pecado. Ele é para você também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está aqui, meu querido,
porque Ele é fiel e justo. Ele disse que estaria no meio de nós. E Ele perdoou os meus pecados. Todos eles eu senti, meu querido. Eu tinha 13 anos, quando eu senti, da cabeça aos pés, como se uma enxurrada passasse por mim, e os meus pecados foram lavados. A culpa, a raiva, a angústia, a depressão, o ódio que eu tinha, que eu carregava, foi embora como num passe de mágica. Ele é verdadeiro, Ele é fiel. E Ele é para você também. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, estamos constrangidos, Senhor. Estamos constrangidos pelo Seu amor, pela Sua santidade. Estamos constrangidos pela Sua entrega na cruz, pela Sua ressurreição dos mortos, pela justificação dos nossos pecados, pela imputação, Senhor Deus, da Tua justiça a nós, gente tão difícil, tão ruim. Senhor, nós queremos ver, Senhor, no nosso meio, nós queremos ver, Senhor, Teu agir. Senhor, nós lemos, Senhor, o que o Senhor fez em Atos, Senhor, e nós pedimos ao Senhor, faz de novo, faz no meio de nós, faz na Tua igreja, Senhor, faz aqui na Barra Funda, Senhor, faz na nossa casa, Senhor, faz na nossa família, Senhor, faz com nossos pais, faz com nossos filhos, que ouçam, Senhor, a Tua voz, o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas, chamando pelo nome, Senhor, e que seja através de nós, que nós sejamos o eco da Tua voz, anunciando, Senhor, aos 4 cantos do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, Senhor, empodera a Tua igreja, que, Senhor Deus, a gente saia daqui nessa manhã, Senhor Deus, com poder para testemunhar. Senhor, eu oro também, Senhor, por essa pessoa, Senhor Deus, por esse que entrou aqui hoje, Senhor, ainda carregando pecado, ainda carregando destruição, ainda carregando a morte, Senhor, eu peço, Senhor Deus, testifica a Tua palavra com salvação, testifica a Tua palavra, Senhor, o Senhor é o autor da fé, e é impossível resistir à Tua graça maravilhosa, quando ela nos alcança, Senhor. Oh, Senhor, alcança muitos em nosso meio, e que hoje, Senhor, cada um de nós possamos nos alegrar juntos com os anjos da salvação, porque a festa nos céus, quando um só pecador se arrepende dos seus pecados. Nós Te amamos, Cordeiro de Deus, e nós queremos proclamar a Tua bondade, o Teu louvor em todos os lugares, Senhor. Nós não iremos descansar enquanto nós soubermos que ainda existem lugares onde o Senhor não é exaltado e adorado. Senhor, ouve a nossa oração e envia o Teu povo, no nome de Jesus. Amém.